O nosso tema de hoje, se você de repente quiser dar uma folhadinha na obra, ele se encontra no livro Palavras de Vida Eterna. O livro Palavras de Vida Eterna é uma obra do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na lição de número 145. Na realidade, o Emmanuel, como estudante do Evangelho, vai buscar uma frase, um versículo da carta de Paulo para Gálatas, aonde Paulo vai falar a respeito de que nós buscássemos fazer o bem a todos. Numa conversa entre Jesus e Pedro, o apóstolo, registrada por Humberto de Campos Espírito, na psicografia também de Francisco Cândido Xavier, o Pedro vai conversar com Jesus a respeito da situação que eles viviam, onde ele narra para Jesus das dificuldades da situação da época, não só dele, mas da coletividade de uma maneira geral, e pergunta a Jesus o que fazer. É só nós buscarmos a informação da situação histórica que passava a Palestina. Aliás, o mundo conhecido estava dominado pelos romanos. A vida do indivíduo que era o dominado pelo romano, para o dominador, para o conquistador, tinha exatamente o valor que ele podia representar em imposto, que era o chamado tributo ou imposto. Mais nada. Imaginemos que nós estamos falando de uma situação há mais de 2000 anos atrás. Se hoje os regimes de força mostram um desrespeito para com a criatura, coloquemos isso 2 milênios atrás, imaginemos como devia ser a vida das criaturas quando Jesus chegou no planeta. E natural que a situação de Pedro seria uma situação nossa diante de um conquistador que colocasse a nossa vida exatamente com esse mesmo peso. Valíamos o que podíamos pagar, se é que a gente tinha alguma coisa com o que pagar. E quando Pedro vai perguntar a Jesus a respeito do assunto, dá para desligar o PowerPoint, não? É aqui? Não, não é. Pronto, resolveu. Quando ele pergunta para Jesus a respeito desse ponto, Jesus diz para ele: Pedro, continue trabalhando. Interessante, continue trabalhando. Tanto é que o Pedro, bem como alguns outros apóstolos, Judas Iscariotes também não entendeu a missão de Jesus, mas o Pedro, no momento em que Jesus vai ser preso, ele desembainha a espada e, na realidade, ele não deu, ele não sentou a espada para cortar a orelha do soldado. Ele mandou a espada na direção da cabeça do soldado. É que ele errou e pegou na orelha. Claro, até porque estavam prendendo o Messias, a criatura que ele amava e que ele sabia que era o Messias. Até porque, se nós formos olhar a passagem de Jesus pelo planeta depois de Jesus, você não tem mais missionários com o nível de significação que você tinha até então, os que foram seus precursores. A não ser um salto depois de quase 1800 anos da passagem de Jesus, que é a chegada de Kardec com o Consolador prometido pelo próprio Jesus. Você vê que tem outros missionários, mas não de uma expressão como os precursores do Cristo, etc., os chamados profetas. Na realidade, o que Jesus recomenda diante de uma situação que era muito complicada? Ele vai dizer para Pedro lá atrás: continue trabalhando, e na hora que Pedro tem uma atitude drástica, ele pede para que Pedro reembainhe a espada, que coloque a espada de volta na bainha e diz: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Na verdade, ele falava antecipadamente daquilo que nós entendemos hoje como o processo de causa e efeito, ação e reação. Ele
vai ensinar a Pedro naquele instante, primeiro que ele não só ensina a Pedro como a coletividade, como ele vai curar o soldado, ou seja, os indivíduos que iam tirar-lhe inclusive a própria vida. Ele vai curar o soldado e vai ensinar a Pedro de que em determinados momentos da nossa vida não adianta bater de frente. Não é verdade? Não adianta bater de frente. Isso não significa que a criatura tenha que ser passiva diante do problema. Até porque a própria recomendação do Cristo em relação ao nosso posicionamento. Ele nos ensinou a sermos mansos como as pombas, porém prudentes como as serpentes. Veja que não é só a mansuetude da pomba, mas também a prudência da serpente. Mas o que a serpente faz em relação ao problema quando ela está ameaçada? Ela arma o bote, não é isso? E nós decidimos se queremos enfrentar ou não. Então ele faz a recomendação, não é a simples aceitação, mas não adianta simplesmente partir para a agressão. O importante é que nós continuemos trabalhando. E é continuar trabalhando de forma paciente. Ser paciente não é ser condescendente, não é deixar de tomar atitude. Ser paciente é estar trabalhando, esperando um resultado, né? Esperando que o resultado aconteça. Essa é a questão da paciência. A paciência não é exatamente estarmos concordes com a situação ou não fazemos absolutamente nada. É continuar colocando foco, energia, etc., mas aguardar que a situação, né, que o resultado aconteça. A mesma coisa, até porque a natureza não dá salto. É a mesma situação diante da árvore que a gente planta. Não adianta querer apressar a natureza para fazer que o fruto, não é, surja antes que aconteça todo o crescimento dela, as flores, consequentemente o fruto, e que ele possa amadurecer. O que significa a natureza nos mostra exatamente um trabalho cadenciado, né, e a paciência, o período de tempo necessário para que o fruto amadureça. Exatamente esse é o ponto em relação à nossa vida no que diz respeito a continuarmos fazendo bem. Porque às vezes fica da seguinte maneira: mas eu faço bem e procuro fazer o bem e chega uma hora que eu não sei, eu estou cansado de ser bom. Né? Às vezes a gente ouve esse tipo de expressão. Quem é bom não se cansa. Não é verdade? Da mesma maneira que quando as pessoas dizem assim, eu ainda vou perder a paciência com você. Ninguém perde aquilo que não tem. Quem tem paciência não perde. Né? Porque ela é uma construção interior. Ela é uma condição que está em essência e que vai se desenvolvendo à medida que o espírito exercite a paciência, à medida que o indivíduo exercite a bondade. Não se é bom por decreto, não se ama por decreto, não se perdoa, não se é paciente por decreto. Nós amamos, nós perdoamos, nós fazemos o bem por exercício. E que começa sempre devagarinho. Principalmente quando se refere à questão do perdão. Nós usamos, às vezes, um exemplo da questão do perdão com o fato de um dos tipos, acho que nós até utilizamos este exemplo aqui em outra oportunidade. Quem é que gosta de carpaccio aí? Muita gente. Você sabe como é que faz, né? Tem que fatiar fininho. As pessoas que gostam dizem que tem que ser assim praticamente transparente, não é isso? Tem que pegar aquela lâmina lá quase transparente. Tem que quase olhar através dela, não é verdade? É que nem perdoar. Você tem que fatiar fininho. Porque não perdoa. Porque se fatiar de uma vez, né, sai aquele grosso e aí não é saboroso. Por quê? Porque tem que ter consistência. Não é isso? Então você vai perdoando, tem o perdão de curto, de médio e de longo prazo. Então ele tem que ser fininho. É um pouco por dia.
Porque, senão, de novo, não funciona. Não tem resultado. Eu perdoo você, mas nunca mais me apareça na minha frente. Já condicionou, não pode ser perdão, não é verdade? Não existe essa situação. E o que é o pior dessa história toda? Nós deixamos de praticar o bem. E quando nós não praticamos o bem, porque não basta, e às vezes é comum ouvirmos, eu não pratico, eu não faço bem, mas eu também não faço mal para ninguém. Logo, quem não faz o bem, mas também não, quem não faz o mal e também não faz o bem, é omisso. Está se omitindo da vida. E cada vez que a gente se omite em relação ao bem, nós damos oportunidade para que o mal seja feito. Não é verdade? Se a gente se descuida da segurança da casa, nós estamos dando oportunidade para que alguém possa entrar dentro dela. Toda vez que nós não façamos o mal, mas também não façamos o bem, nós estamos dando oportunidade para que o mal seja feito. Então não é pura e simplesmente não fazer o mal. É imperioso que se faça o bem. É necessário que se faça o bem. Aonde a gente estiver, de que maneira nós estivermos. Até porque, quando nós fazemos o bem, nós estamos movimentando as nossas próprias energias interiores em nosso próprio favor. A gente pegou um estudo hoje a respeito de que os cientistas começam a provar a situação daquilo que é bom para a criatura, nela mesma, em determinados aspectos, sobre quando ela pensa no bem ou fala palavras positivas. Tem um biofísico russo que ele começou a estudar o DNA. E a ciência classificou o DNA que, para o organismo físico, no DNA, que é uma molécula, eles verificaram que tinha 10% de utilidade e 90% era chamado de DNA lixo. Porém, alguns biofísicos começaram a olhar e dizer assim, não é possível que o organismo humano, uma máquina perfeita, tenha algo que não seja aproveitado. Até porque nós estamos falando de uma evolução, não é? De bilhões de anos, desde quando começa a surgir a primeira manifestação de vida, não é? Em células unicelulares. Aqui nós estamos falando de 1,5 bilhão de anos. Então, na realidade, não é possível que a construção, a evolução da construção desse organismo tenha alguma coisa que não possa ser aproveitada. E eles foram pesquisar. E verificaram o seguinte, que, entre tantas outras coisas, que na realidade ele é um refletor de luz. E pode estar aí, por exemplo, nessa questão do reflexo de luz, o porquê do indivíduo refletir, não é, luz em torno de si mesmo, aquilo que a gente chama de aura. Mas a coisa não parou por aí. Foram notar o seguinte, que existe forte influência no DNA de pensamentos com imagens positivas e de palavras positivas que têm uma influência gigantesca nele. E que, na realidade, essa influência pegaram e transformaram essas imagens positivas que a gente pode ter pelo pensamento e palavras positivas em efeitos de luz através de um raio laser e começaram a bombardear o DNA de uma pessoa para verificar o que acontecia. Ele não só refletia essa condição, como ele atuava nas células, significando dizer o seguinte, que o bom pensamento ou a palavra positiva dita pela pessoa começa a influenciar no DNA, que influencia nas células. Influenciando nas células, o indivíduo começa a ter mais saúde. E aí eles começaram a testar em câncer de pele. E verificaram que, trabalhando dessa maneira, muita gente começou a ser curada de câncer de pele sem ficar resquício algum na pele do indivíduo que teve câncer. Ou seja, começou a haver uma cura sem nenhum trauma posterior.
Logo que está se verificando cientificamente que o nosso pensamento positivo, as nossas palavras positivas influenciam diretamente na nossa vida, influenciam diretamente na nossa saúde. Ou seja, a questão de estar saudável não é pura e simplesmente ligado só à questão de alimentação, à questão do exercício, etc. Claro, isso faz parte. Isso é uma condição, né, para que o indivíduo mantenha-se saudável, mas principalmente aquilo que o indivíduo pensa, porque aquilo que a pessoa pensa, ou que nós pensamos, nós plasmamos em imagens ao redor de nós mesmos, cuja influência é em cima da nossa própria pessoa. E aquilo que nós falamos, porque nós pensamos e projetamos em nós mesmos e emitimos para as pessoas em matéria de pensamento. Aquilo que nós falamos, nós estamos materializando o que nós somos interiormente e estamos fortalecendo em nós e na figura do outro, na pessoa do outro, essa condição. Significa que nós somos responsáveis pela nossa saúde e pela saúde do semelhante também. Então, fazer o bem não é um momento especial. Fazer o bem não é em uma situação, não é em um local determinado. Fazer bom é uma postura, é onde o indivíduo se encontra. É da maneira que ele estiver. Ou seja, é a forma com que ele se posiciona na vida. Fazer o bem é aonde nós pudemos nos expressar, através de palavras e de pensamentos. Não é, então, uma situação específica que nós vamos trabalhar, mas é aonde nós nos encontramos. Fazer o bem, por exemplo, é nós cumprimentarmos as pessoas em casa. Quando nós levantamos de manhã, ou nós acordamos de manhã, né, e se nós moramos com alguém, é começar com o cumprimento dentro de casa. Por exemplo, quando nós saímos, cumprimentarmos a vizinhança, ou seja, é postura. E ao mesmo tempo, é verificar que na vida certas situações que nos surjam não são, por vezes, a questão de estarmos sendo punidos por Deus ou estarmos sendo, de repente, passando por situações que possam ser karmáticas ou coisa do gênero, mas sim situações que nós podemos ter em relação à nossa existência, a necessidade para que isso nos controle diante da nossa vida. E a oportunidade do bem pode ser em qualquer lugar. Nós nos lembramos de uma das passagens daquelas filas enormes que faziam lá no centro do Chico, a respeito de um casal que certa noite estava lá. Pode ser que a gente já tenha até contado essa passagem numa palestra, e o casal se chegou a eles e ele perguntou a respeito de como estava a família. E aí ele disse assim: Chico, a família está mais ou menos, porque a nossa filha estava casada, já com 2 filhos, etc., os nossos netos. Ela teve que ser internada numa clínica psiquiátrica, porque ela já tentou o suicídio 3 vezes. E graças a Deus, sempre teve alguém que esteve próximo da situação para evitar o ocorrido. E ele disse: a gente não sabe o que fazer, porque ela está com a família desestruturada. O marido e as 2 crianças estão morando na casa da mãe dele. E aí, antes deles saírem, o Chico disse: olha, o doutor Bezerra de Menezes está aqui do meu lado, porque ele via espíritos como nós nos vemos. E ele disse, ele está fazendo uma recomendação para vocês. E ele disse para vocês: escolham em Uberaba, que o casal era da própria cidade, escolham aqui em Uberaba as criaturas que vocês mais achem necessitadas aqui na região de Uberaba e comece um trabalho com elas. E, dito isso, o casal agradeceu e se retirou. Passou um bom tempo, cerca de quase 10 meses mais ou menos, esse casal voltou. E quando foi passar pelo Chico, disse: nós viemos para te agradecer
a respeito da indicação que o Dr. Bezerra deu pelo seu intermédio. Isso mas lembrava do fato, disse, olha, você lembra que nós falamos a respeito do caso da nossa filha, etc, etc, etc. Agora eu me lembro. Pois é, quando nós saímos daqui com aquela recomendação que o Dr. Bezerra deu pelo seu intermédio, nós ficamos pensando quem seriam essas criaturas necessitadas de Uberaba. Vale lembrar que a Uberaba e região tem uma produção pecuária gigantesca. Então você tem muita miséria na região por o fato de que você não tem emprego. A pecuária não gera emprego. Quantas pessoas você precisa para cuidar de gado? Né? Então é uma quantidade de muito pouca gente para um trabalho que é muito grande. Então, naturalmente, você tem muito pouca oferta de emprego na região. O cinturão de miséria é muito grande. Então, nós ficamos pensando, etc. E aí nós tomamos uma decisão de que nós iríamos começar a visitar a cadeia pública de Uberaba e visitar as pessoas, ou seja, aqueles que estavam chamados reeducandos, que são os detentos, aqueles que não recebiam visita de ninguém. É interessante notar que, via de regra, quando você vai numa penitenciária, o que você vê no dia de visita, a grande maioria são mulheres, né? Porque são mães. São as mães que vão visitar, porque antes de ter qualquer criatura lá que possa ser perigosa, antes de tudo é filho dela. Mas eles decidiram começar a visitar aqueles que não tinham ninguém, familiar nenhum, que não recebiam visita de ninguém. Então começaram a levar livros e cobertor, etc., um bolo, alguma coisa, e sentavam para conversar com essas pessoas. Notaram que, depois de um certo tempo, a filha deles começou a dar sinal de melhora. Até chegar ao ponto de que a clínica, os psiquiatras responsáveis pela clínica, mandaram chamar, não só o marido, mas a família, e dizer que ela estava para receber alta. Inclusive, a grande quantidade de medicação que ela estava submetida seria reduzida ao mínimo necessário, mas que não havia necessidade mais de se utilizar daquela quantidade, porque ela estava praticamente como um zumbi para não tentar o suicídio. E que ela poderia, então, retornar ao lar. E, aos poucos, ela voltou para o lar, o marido, naturalmente, com as crianças, e eles tinham ido até o centro do Chico para agradecer o fato de que a filha estava, a rigor, perto daquilo que tinha passado, estava curada. E foi aquela alegria, etc., em relação a essa situação, com os pais, o Chico com os pais e tudo mais. E depois que os pais se retiraram, ele perguntou para o Dr. Bezerra Espírito o que havia acontecido. Ele disse, olha, Chico, o que aconteceu é naturalmente muito simples. O bem sempre é pago pelo bem. O que aconteceu nesse caso é que, à medida que eles iam visitar aqueles reeducandos que não tinham ninguém, as mães desencarnadas deles começaram a prestar atenção naquele casal que visitava os seus filhos, que tratavam os seus filhos como gente. E começaram a segui-los quando eles saíam de lá do local, da penitenciária, e iam para casa. Aos poucos verificaram que a filha deles estava internada numa clínica psiquiátrica e que, na realidade, ela sofria um processo de obsessão de várias entidades que buscavam levá-la para o suicídio. É simples entender, porque o corpo é o refúgio. Se eu saio do corpo no processo do desdobramento e tenho um obsessor, se o indivíduo quiser me pegar, obviamente, qual é o refúgio? O corpo.
Naturalmente, nós não temos quadros obsessivos porque a gente sai do centro e tem algum obsessor esperando na esquina. Isso não acontece. Na rigor, nós sabemos que a obsessão é uma patologia, onde o enfermo, ambos são enfermos. Um é o enfermo da vingança pelas próprias mãos. O outro é o enfermo ou é a patologia da culpa. Não existe processo obsessivo por acaso. O que existe é alguém tem a enfermidade da vingança e quer fazer justiça com as próprias mãos, e o outro tem a patologia ou a enfermidade daquilo que a gente conhece de culpa. Via de regra, o obsessor não é o bandido de plantão. Ou seja, a vítima nem sempre é a vítima. A situação da vítima, por vezes, aquele que aparentemente é a vítima, na grande maioria das vezes é o algoz, cuja vítima está querendo se vingar. Naturalmente também que existem as chamadas oportunistas. E a chamada obsessão oportunista também é um quadro que é montado pela liberdade de escolha do indivíduo. Para ficar claro, porque senão dá uma impressão de que nós também podemos ser alvos de uma situação sem que haja com isso uma coerência. Para ficar claro, é assim: se de repente o indivíduo bebe socialmente, mas ele anda se sociabilizando com regularidade, ele está sendo uma oferta, ele é uma oferta para alguém que está necessitado. Essa é a chamada oportunista. Sempre há alguma oferta através da liberdade de escolha da pessoa e, naturalmente, alguém, para sempre que tem uma oferta, tem alguém demandando. Então, esse alguém pode ser alguém desencarnado, que tenha a necessidade desta situação e passa a ser, não por uma questão de vingança, pela mera condição de inconsciência sobre a situação em si. Não tem nem consciência, mas tem a necessidade. É mais ou menos um náufrago. Quando ele está morrendo afogado, qualquer pedaço de tábua ele se agarra. É exatamente nessa condição. Mas aí ele vai narrar, então, o que aconteceu. Na verdade, a moça, que estava internada, tinha um quadro obsessivo, vários obsessores, e as mães desses detentos desencarnadas se reuniram no plano espiritual e decidiram, da mesma maneira que o casal tinha interesse pelos filhos delas, elas também passariam a ter interesse pela filha deles. E então, decidiram isso e resolveram protegê-la. E, em protegendo-a, começaram a afastar os obsessores que queriam conduzi-la ao quadro de suicídio. Veja que todo bem que se procure fazer tem um retorno, seja em que momento for. Por isso que o próprio Emmanuel, o Espírito, através da psicografia de Chico, diz assim, que todo bem que nós fizemos será o nosso advogado em toda parte, em qualquer momento que nós necessitemos. Por isso, o investimento em relação àquilo que nós podemos fazer, não por outro, porque quando nós fazemos alguma coisa por alguém, nós estamos construindo para nós mesmos. Sabemos hoje, até cientificamente, que fazendo o bem, nos beneficiamos em relação à nossa própria saúde, ao nosso próprio equilíbrio. Naturalmente, verificando esta condição de fazermos o bem, antes de termos toda a fé desenvolvida em nós mesmos, toda a fé do mundo, sejamos bom primeiro. Porque fazer o bem, utilizar-se do bem, é utilizar-se da nossa própria inteligência em nosso próprio favor. Como nós somos criaturas extremamente brilhantes, somos criaturas altamente inteligentes, fazer o bem para o semelhante é utilizar da própria inteligência em nosso benefício. Então, procuremos fazer o bem. Muita paz a todos. Obrigado.